Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e agora nós falaremos de quadrupolo. Então, nós vimos que no eixo Z, dada a origem dos eixos, e o eixo XY, e uma distância R, você poderia colocar aqui uma carga, né, na posição R. E isso aqui, a principal contribuição disso aí, era a contribuição de monopolo a uma certa, para o potencial, uma certa distância R, né? Uma certa posição R. Você tinha uma posição R aqui de observação, onde você observava aqui o potencial. E a gente viu que você poderia ter também um dipolo, né? Para isso bastaria colocar uma carga negativa aqui na posição menos R. Então percebe que você tem uma maneira, né, de fazer o monopolo, uma maneira de fazer aí o dipolo, mas existe também o quadrupolo, né? Então aqui eu poderia colocar aqui uma carga positiva na posição e uma carga menos 2Q na origem. E aí, se eu faço isso, eu tenho um quadrupolo. Mas isso não é uma forma única, né? Então, por exemplo, essa configuração não é única, certo? Na verdade, existem infinitas possíveis, né? Existem infinitas configurações possíveis. Todas elas correspondentes a um quadrupolo. Ok? Agora, por exemplo, se eu tivesse, em vez de colocar isso daí, eu colocasse assim, ó, aqui uma carga Q, aqui em 2R, colocasse uma carga menos Q em R, colocasse uma carga Q, menos Q em R, e colocasse uma carga Q em menos 2R, eu também teria um quadrupolo. Ok, e aí a gente tem o seguinte, o potencial ele vai ser igual ao seguinte, ó, que sobre R, não é isso que a gente viu? O potencial para essa carga aqui, né? Ok? Então, vou ter que colocar aquela de verde, fazer ela com só aqui ao redor verde. E aí eu vou colocar dentro de um quadro verde aqui.
Vou colocar aqui mais embaixo, porque senão vou ter que espremer aqui, né? Então, para esse daqui, para essa carga, a gente já viu que o potencial é Q sobre R mais Qzinho, Rzão, cosseno de θ. Isso a gente viu detalhadamente em vídeos anteriores, é só você assistir. Mais Q R ao quadrado, 3 cosseno de θ menos 1 sobre 2R ao cubo. Foi isso que a gente viu, né? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, isso aqui com verde aqui, para você lembrar, né, que é relacionado a essa carga aqui. Ok. Só que a gente vai ter também um termo relacionado a essa carga aqui, ó, vermelha. Vou fazer agora esse daí, vou fazer um círculo vermelho. E essa aqui eu não vou colocar nada, deixar só preto mesmo. Ok, então aqui então o potencial é a soma dos potenciais, né? A soma do potencial é uma soma linear. Então, para eu saber o potencial resultante, é só somar os potenciais de cada carga, né? Então eu quero saber qual é o potencial aqui. O que eu faço? Eu pego o potencial desse, mais o potencial desse, mais o potencial desse e somo, né? Princípio da superposição, né? Então aqui, pelo princípio da superposição, ou seja, pela linearidade, né, do potencial, que a gente tem o potencial resultante aqui é a soma dos potenciais individuais de cada uma das fontes. Ok, esse aqui eu vou fazer aquele vermelho, vou trocar aqui a cor, botar um círculo aqui para indicar que é relativo àquela carga. Bom, essa carga aqui, ela essa carga aqui ela é positiva e está em menos R, né? Então vamos colocar esses sinais aí. Então ela é positiva, não precisa colocar, né? Só preciso trocar o sinal do R. Então o R aqui vai ficar menos R. Ou seja, vai sair um R para cá. Só que ó, o Q é positivo mesmo, então não altera nada. Só que esse R aqui é menos R ao quadrado, vai dar R ao quadrado mesmo. Então a única coisa que vai afetar é isso aqui por causa desse R, né? Esse R aqui também vai ficar menos R, mas menos R ao quadrado é igual a R ao quadrado, não altera nada. Ok, mas ainda falta um termo, né? Mais e o potencial resultante é a soma dos potenciais, né? Princípio da superposição. E aí a gente vem de novo aqui, ó. E a gente tem o seguinte, isso aqui, ó, some. Agora, nesse caso, eu vou ter menos 2Q a carga, né? E o R aqui é 0. Então, o R vai ser 0. O R vai ser 0. E a carga, ela vai ser menos 2Q. Então, aqui é menos 2Q. Então, resolvido o problema. Ok, agora o que a gente vai ter? Vamos ver o que a gente pode cortar, né? Eu posso cortar esse termo com esse termo, ok? Então vou até trocar aqui para ficar claro, ó, esse aqui, vou colocar ele. Corta com esse.
E esse termo daqui, ó, vai dar 2Q sobre Rzinho, e aqui menos 2Qzinho corta, dá 0, né? Então, vou trocar aqui também a cor. Vou deixar vermelho mesmo, tá ruim de apagar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar com verde. Não usei verde para cortar nada ainda. E o que é que sobrou então? Sobrou isso e isso aqui, né? E aí o que que dá isso aí então? Então o potencial ele vai ser função de R, vai ser igual ao quê? Isso aqui multiplicado por 2, né? Quando multiplicar por 2 tem um 2 aqui embaixo, vai cortar. Então vai ser, deixa eu subir um pouquinho isso, ajeitar aqui, e aqui a gente tem, né? Isso é o que? Vou colocá-lo aqui. Lembra que esse termo aqui era o termo de quadrupolo, né? Então esse termo aqui, nós falamos que era o termo de monopolo, termo de dipolo e termo de quadrupolo. Então realmente ele é um quadrupolo, porque ele tem, o que predomina nele é o termo de quadrupolo. Quadrupolo. Aí eu vou colocar aqui dá isso daí. Ok. Bom, a gente pode analisar isso de maneira intuitiva, né? Que realmente isso dá um quadrupolo. Então vou fazer uma análise aqui. A gente fez uma análise aqui formal, né? Fazendo os cálculos. Mas a gente pode fazer uma análise intuitiva, ó, sem fazer cálculo nenhum. A gente poderia ter concluído que é um quadrupolo, né? A gente não vai ver o octupolo, mas o próximo termo, né? Aqui, ó, que vai ter o R, a quarta embaixo, é o termo de octupolo, e assim por diante. Olha como intuitivamente, ó, vou fazer uma análise agora intuitiva. Análise intuitiva. Bom, a gente vai ter o seguinte, ó, essa carga aqui, todas essas cargas se cancelam. Então, num ponto distante, não tem contribuição de monopolo, tá? Então, eu vou copiar isso aqui várias vezes, ó. Vou copiar 2 vezes só. Então, primeira análise, todas essas cargas se cancelam. Então, num ponto distante, esse ponto que está distante, num ponto vou colocar assim, vou personificar para a gente, né? Não é bom fazer isso, mas me faz dizer. Um ponto distante, o que ele enxerga quando ele olha para isso aqui? Enxerga uma carga, um monopolo nulo, né? Assim, um monopolo nulo próximo da origem. Ok? Um ponto distante R enxerga um monopolo nulo próximo da origem. Está aqui. Vai dar 0 aqui. Agora, isso aqui
Aqui, ó, tem uma carga negativa, duas cargas negativas. Então, com isso aqui eu consigo fazer dois dipolos. Lembra que o dipolo, ele vai apontar, né, o momento de dipolo aqui, ó. Tem o momento de dipolo apontando para cima da carga negativa para a carga positiva, e tem um momento de dipolo apontando para baixo que é exatamente igual, porque é a mesma carga, o mesmo tamanho, só que inverte o sentido. Então isso aqui é menos P. Ora, então se um é P e o outro é menos P, isso significa que esses dois dipolos se cancelam. Então a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Se eu tiver um ponto, ok, o que vai acontecer? Opa, quero copiar isso aqui. Ok, tudo bem. Então tem assim, um ponto distante R enxerga um dipolo nulo próximo da origem. Porque esses dois dipolos aqui se cancelam, certo? Então não tenho monopolo, não tenho dipolo. O que eu tenho? Eu tenho um quadrupolo, ok? Como a gente provou aqui, ó. Então por isso que não predomina o monopolo, não predomina o dipolo, porque eles se cancelam. O que predomina é o quadrupolo. Ok, a gente pode ter uma visão geral de como é que a gente representa matematicamente cada um desses entes, né, físicos. O monopolo, é descrito pelo escalar carga, né, que é a integral de volume da densidade de carga. Ok? Isso aqui que a gente já viu. Nós também vimos que o dipolo é representado, né, ou está assim representado é melhor, né? É representado, fica melhor. Representado. Então o monopolo é representado por um escalar. O dipolo é representado por um vetor. Aqui por um escalar, aqui por um vetor. Quem é esse vetor? O vetor Pzinho lá que a gente viu, né? Que é integral, a gente viu isso daqui. Ok? É de partir dessa definição, né? E a partir dela a gente obtinha aquela outra. A partir dessa definição a gente chega naquela definição, que ele é isso daqui, né? Implica. Isso aqui implica que o P é igual a QL, né? A gente provou isso aqui, que isso aqui vem dessa definição mais geral. Ok, agora o quadrupolo, isso aqui é a novidade, ó. O quadrupolo é representado não por um escalar, nem por um vetor, né? Mas por um tensor de traço nulo. Que é assim, Q e J. A gente não vai... Bom, a gente poderia fazer vários exemplos, né, bater cabeça, até mostrar isso aqui, né? Não seria uma dedução, seria a gente fazer vários exemplos, e do caso particular. E aí, com vários casos particulares, a gente chegaria no caso geral, né? A gente poderia induzir isso aqui.
Mas a gente não vai ter todo esse trabalho, simplesmente a gente vai colocar isso como definição, tá? Mas você consegue chegar nessa definição aqui fazendo vários exemplos, né? Até chegar na expressão do que seria o quadrupolo. A gente não vai fazer isso, se é completamente necessário, né? A gente vai só... Esse é um trabalho braçal, né? A gente vai só constatar isso. Ó. Ele é isso aqui, por definição, pronto. Obviamente que tem uma razão para essa definição, né? Mas a gente não vai se preocupar com isso. Então a gente vai só usar essa definição e vai mostrar como a partir disso a gente chega nos resultados. E a partir disso a gente vai chegar de volta nessa expressão aqui. É isso que a gente vai mostrar, né? Ok? Ok, então a gente tem isso aqui, vamos usar como uma definição. Então percebe que o que representa um quadrupolo não é um escalar Q, nem é um vetor P, é um tensor Q e J, né? É um tensor de traço nulo. Né? O que quer dizer traço nulo? Vírgula. Isto é, quer dizer traço nulo? Quer dizer que o traço de Q, ou seja, Q1 mais Q22 mais Q33 é igual a zero. Olha, um tensor de traço nulo. Ok? Esse traço nulo é necessário para que ele não tenha, na verdade, contribuição de monopolo, né? E, além disso, ele é ok, o tensor que é chamado de, então o nome que ele recebe é momento de quadrupolo, né? Momento de quadrupolo. Então, esse tensor aí é o momento, é o tensor momento de quadrupolo. Ok, a gente também não vai demonstrar, mas você pode fazer por indução, fazer vários exemplos até para chegar nesse resultado. A gente só vai também usar aqui como uma definição. O potencial produzido pelo quadrupolo é então o potencial produzido pelo quadrupolo é 1/6 somatório em todos os IJ, todos os valores de IJ, de QIJ de 3RI RJ menos delta IJ R ao quadrado sobre R5. Então a gente vai usar essa equação e vai mostrar que a gente chega, partindo dessa equação, a gente vai provar que a gente chega no mesmo resultado que a gente mostrou lá no início aqui dessa aula, né? A gente vai ver que a gente vai mostrar que vai chegar, a gente vai obter, a partir dessa equação, a gente vai chegar exatamente nesse mesmo resultado aqui, ok? Então, vamos fazer este exemplo, né, que a gente fez aqui, ó. Então a gente fez um exemplo aqui de quadrupolo. A gente vai usar ele como referência aqui para o nosso estudo.
exemplo, aquele exemplo que a gente usou inicialmente. Exemplo. O que a gente vai ter nesse caso aí? A gente vai ter que a densidade, né, densidade de carga, ela vai ser o quê? Bom, eu vou ter uma carga, eu vou colocar aqui embaixo, é ruim, né, escrever, porque ela é uma expressão grande, né? Vou colocar aqui embaixo mesmo. Então a densidade de carga vai ser o quê? Bom, a gente viu que uma carga pontual simplesmente é a carga pontual, por exemplo aqui, né, multiplicado pelo delta da posição dessa carga. Então essa carga aí, por exemplo, ela está em x0, y0, né? Quando eu boto aqui é porque é x menos 0, né? Então não precisa colocar. Então ela tá, quer dizer que o delta está em x0, o delta está em y0, e o delta, então o que representa uma carga pontual é um delta, né? E o z é z menos r. Então essa é a posição desse delta, ou seja, a posição delta é a posição da carga. Eu pego o delta e multiplico pela carga que está nesse ponto. Lembra disso aí? Foi isso que a gente viu, né? Ok, deixa eu ver se cabe. Vou colocar isso aqui mais, quase encostando aqui. Vou colocar uma barrazinha aqui para ficar organizado. É o seguinte, vou pegar esse potencial aqui, colocar mais para cá, para poder deixa eu apagar esse desenho de novo, tá? Ok, agora tem mais espaço. Vou passar uma barrazinha aqui para ficar mais organizado e vou colocar isso para cá. Então, a densidade de cargas é ok, mas e também aqui vale o princípio da superposição, né? A densidade de carga vai ser simplesmente a soma de todas as densidades de carga, né? Então, quem vai ser a densidade de carga aqui? Vou fazer logo aqui na vermelha. Então, essa aqui é a densidade de carga da carga ali verde, ó. Essa aqui, só pra gente... Vou colocar essa vermelha logo aqui. Então, ela é Q, mesma coisa, né? Tudo igual, na verdade. Vou até copiar, ó. Porque tudo igual, né? O x vai estar em 0, o y vai estar... O x vai estar em 0, o y vai estar em 0 e o z vai estar em menos r. Ou seja, aqui troca o sinal, né? Porque é z menos a posição. Como a posição é menos r, vai ficar menos r, que dá mais r. Então, isso aqui é a posição dessa carga. Então, tem o delta nessa posição. Eu pego o delta naquela posição vezes a carga e a densidade de carga, como a gente já viu, né? É a densidade de carga ali. Carga pontual, né? Ou carga pontual, tanto faz. Ok. Agora, essa daqui não, ó. Ela já vai ser negativa, né? Então, é menos 2Q, é a carga, vezes o delta. O delta está na origem, x0, y0, z0. E lembra que isso aqui é x menos x0, onde aqui é a posição x do delta, né? Como ele está na origem, então é x menos 0, que é x, y menos 0, que é y, z menos 0, que é z. Ou seja, esse delta aí está na origem, né? A gente estudou isso aí, né? Não tem nada novo aí, tudo isso aí a gente já falou em aulas anteriores. Ok, agora vamos pegar
esse cara aqui e jogar na fórmula. Então a fórmula que a gente tem é essa aqui, para calcular as componentes do tensor momento de quadrupolo. Então vamos calcular agora o tensor. Então vou colocar calculamos as componentes, ou os componentes, tanto faz, né? Do tensor momento de quadrupolo. Momento de quadrupolo. Então, as componentes são dessa forma. Então, vou ter primeiro o Q1. Q1 é integral de aqui em R', né? Ou seja, dx', dy', dz', né? Posso colocar aqui, né? dx', dy', dz'. Bom, aqui eu vou ter 3, aqui é 1 e 1, ou seja, é x, né? Então, acho que vocês já entenderam, né? O R1 é o x, o R2 é o y, são os componentes da posição, né? E a terceira componente da posição é z. Ok? Isso aqui, acho que meio óbvio, né? Ok, então, então aqui vai ser 1. Então, R1, ou seja, xx, menos o delta 1 vezes isso aqui ao quadrado, é a mesma coisa que o quê? Quem é o R ao quadrado, né? A gente sabe que é R escalar R. Então, R ao quadrado, R escalar R, é x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Também bem óbvio, né? Então, isso aqui vai ficar x' ao quadrado, mais y' ao quadrado, mais z' ao quadrado. Isso aqui tudo multiplicado por isso daqui. Vou tentar escrever de uma maneira que fique mais compacto para a gente poder usar aqui, né? Para caber numa linha só. Primeira coisa, eu vou eliminar isso daqui. Percebe que eu posso tirar isso aqui em evidência, né? Porque aparece em todos, ó. Então eu vou tirar isso aqui. Como isso aqui aparece em todos eles, eu vou tirar em evidência. O que também. Então, o que pode ser tirado em evidência, porque aparece em todos, né? Então, ficou só isso daqui, mais isso daqui, menos ΔZ. E o resto tudo dá para tirar em evidência, né? Opa, aqui é 2 menos 2 ΔZ. E o resto é o que? É Q e ΔX, ΔY. Então aqui fica vezes. E eu vou colocar isso aqui. Ok. Agora, vamos substituir tudo aqui. Então, a gente vai ter o seguinte. Quando eu usar esse delta aqui, eu estou integrando em dx, né? E aí equivale a substituir os valores aqui, ó, do delta. O que vai sobreviver? Primeira filtragem. Eu faço uma integral mais interna com x.
E aí eu vou trocar, como o delta é 0, opa, aqui tudo é linha, né? Linha, 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 linha e linha. Ok, como o delta é como o x lá, né? Deixa eu, é mais fácil copiar tudo aqui. Bom, aí aqui o x' vai virar 0. Então aqui vai ficar vezes 0, vezes 0. Aqui fica 0. E aí integro em y. Quando eu integrar em y, tudo tiver y' aqui, também vai virar 0, né? Faço mais uma integral, né? A integral, quando eu faço integral naquela variável onde eu tenho aquele delta, eu troco, né, a variável pelo valor, né? Como está x menos 0, eu troco x' por 0. Como vai estar y' menos 0, eu troco y' por 0. E fazendo a última integral, aí vai ficar um somatório, né? Mas antes de fazer essa última integral, eu vou deixar a integral z por último. E a gente só, antes de fazer a integral, eu vou logo fazer os cálculos aqui, né? Bom, primeiro, quem é o delta de Kronecker quando é 1, quando é igual, né? Então, como aqui é igual, o delta de Kronecker, ele vai dar 1, delta de Kronecker, ele dá 1, né? A gente sabe isso se eu colocar aqui. Eu já vi isso 1000 vezes, né? Mas eu vou relembrar aqui. Ele vale 1 quando I é igual a J. Ele vale 0 quando I é diferente de J. E aí, aqui vai ficar, então, 0. Aqui vai ficar 0. Aí fica... Esse menos vem para fora. Aqui vai ficar Z, linha ao quadrado. E aí vem isso aqui. Então, vamos fazer agora esse produto, né? Então, isso aqui vai virar a integral da soma, é a soma das integrais. Então, eu vou ter aqui 3 integrais, né? Eu vou ter... A primeira coisa que esse Q pode sair aqui, né? Poderia ter saído aqui, na verdade. Eu vou tirar aqui logo esse Q, ó. Esse Q, na verdade, era para estar aqui fora. Então, esse aqui já era para estar aqui. E aí, aqui eu posso fazer integral da soma das integrais, né? Então, vai ficar... Eu vou apagar aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui... Vou colocar aqui. Então, eu tenho essa integral. Aí eu tenho que copiar, colar. Aí a outra, ó, é mais R. Mais R também é positivo, né? Então não vai trocar o sinal. E a última, como vai ficar vai ficar menos, né? Esse menos aqui com esse menos vai ficar mais, né? Então tem um menos aqui, tem um menos aqui, fica mais. Vai ficar aqui mais, e ele está em 0, né? Então, deixa eu copiar aqui.
Então vai ficar aqui mais, e aqui está em 0. Ok. Agora vamos fazer aqui. Bom, aqui ele vai filtrar o Z, né, quando o Z for igual a R, né? Então vai ficar R ao quadrado. Esse daqui, essa integral, vai filtrar o Z quando o Z for igual a menos R. Então vai ficar aqui mais, né? Menos R ao quadrado. E o último vai ficar aqui menos, né? Vou tirar esse menos aqui de novo, evidência, né? Na verdade, eu poderia ter feito aqui, né? Poderia ter deixado aqui menos que. E aí aqui ficaria mais. Aqui ficaria menos, aí não teria o que, né? Pronto. E o último vai ficar então menos. E aí quando filtrar, o que vai acontecer? No lugar do Z' vai ficar 0. Vai ficar 0 ao quadrado. Então ele vai dar menos 2Qr ao quadrado. É bem fácil de enxergar que o Q2 é exatamente a mesma coisa, né? O que vai dar o Q2? O que vai mudar no Q2? Q22, né? Então, quando for Q22, a diferença que vai ser o que aqui? Y. Aqui vai ser 22. E aqui não muda nada. O resto é idêntico, né? A única coisa que muda é isso daqui, né? Isso daqui. Só. O resto não muda, né? Na verdade, todos eles são iguais, ó. A única coisa que depende de J é isso aqui. O resto se mantém como está. Ok? E é isso, né? Então aqui ficou cadê o passo que dava a substituição dos deltas? Eu apaguei, né? Eu só fiz apagar aqui. Deixa eu colocar para ficar mais claro, né? Depois você vai. Eu só expliquei e fui apagando, né? Vamos colocar aqui para deixar registrado, né? Então aqui, ó, eu expliquei, né? Aqui, só você vai botar o vídeo, você vai ver que eu expliquei, mas vou deixar aqui para ficar. Depois eu vou mandar isso aqui para vocês. Então quando eu integro em x e em y, faço as integrais em x e em y, quer dizer que eu estou filtrando, né? Ou seja, aqui vai ficar, eu substituo aqui 0,
Aqui já está o valor, né, que é 1. E aqui eu substituo que 0 e 0. Né? Então, basicamente foi isso que foi feito. Ok, o que vai acontecer aqui então? Então, a única coisa que muda é isso e isso aqui. Então, obviamente que aqui também já está direto, né? Deixa eu colocar mais um passo aqui. Então, só isso que muda quando for 2, 2, né? E aí eu vou copiar de novo aqui, fazendo passo por passo, né? Quando eu integrar em x e em y, o que filtra? O delta deixa sobreviver só o x' igual a 0 e o y igual a 0. Né? Ele substitui, lembra que aqui é y menos 0, ele substitui o y' por 0 e o x' por 0. Mesma coisa do y', ele vai substituir y' por 0, porque aqui é delta de... Né? Então, quando eu fizer a integral em x e em y, o que eu vou estar fazendo, na verdade, é substituindo aqui por 0, aqui por 0, substituindo aqui por 0 e aqui por 0. Ok? E aí a gente vem para cá. Percebe que é bem parecido o cálculo, né? O 2, 2. Então, por 2, 2, no final vai sumir, né? Todo esse termo. Que vezes, né? E aí, todo esse termo aqui, faltou um. Na verdade, faltou aqui também, né? E faltou aqui, né? Ok. Se faltou na equação original, faltou isso? Não. A equação original está lá. Ok, então aqui, ó, quando for 2, 2, vai dar, o resto é tudo igual. Não vai mudar mais nada, o resto é tudo igual. Então, quando for 2, 2, tem o mesmo resultado. Vou copiar, né? Não vai ser a mesma coisa quando for 3, 3, mas eu já vou copiar aqui. Vou copiar e vou ajustando, tá? Para não ter que fazer do zero aqui. Ok, o que vai mudar quando for 3, 3 agora? Quando for 3, 3, eu vou ter... Não vou deixar aqui. Ah, sim, aqui vai ser... O que muda só é isso aqui e isso aqui. Aqui vai ser Z. Aqui vai ser Z. E aqui vai ser 3, 3. Ok? Aí aqui já muda tudo, né? Porque quando eu integrar em x e y, isso aqui não some, né? Porque aqui é z ao quadrado. E quando for 3, 3, aqui é 1 também. Só que quando eu faço x e y, aqui zero também, mas o z não zera. O que vai mudar agora? Vai ficar 3z ao quadrado menos z ao quadrado, né? E isso daí não é 3z ao quadrado menos z ao quadrado, não é z ao quadrado, é 2z ao quadrado. Então, a única diferença é que vai ter um 2 aqui. E o resto é a mesma coisa, não muda nada. Então, quando for 3, 3, o resto é tudo idêntico. Só eu tenho coisa que eu tenho que ajeitar
é colocar um 2 aqui na frente, né? E o resto continua igual. A única diferença é que tem que colocar um 2 aqui e o resto continua igual. E aí, obviamente, que só vai ter aquele 2 ali, vai ficar menos 4, né? Opa, mas tem um erro aqui, na verdade, né? Porque aqui era menos, ficava menos, né? Então ficava que esse menos vem de lá, né? Aqui não. Aqui é 3, menos 2 é mais 2. Então aqui é mais 2. Então outra diferença é que não tem esse menos. Ok? Então é isso aí. E o que vai acontecer quando for I for diferente de J? Todos eles vão dar a mesma coisa, como a gente vai ver. O que vai acontecer quando for diferente? Nos casos em que o I é diferente de J, o que a gente vai ter? A gente vai ter esse aqui vai dar 0, né? Então, primeira coisa. Ok. Bom, vou colocar aqui essa densidade, né? Essa densidade, ó, ela vai ser isso aqui. Então, com base nessa densidade, o que vai acontecer? Ainda tem o delta x, delta y, né? Faltou aqui delta x, delta y. Delta x, delta y. No caso de ser diferente, pelo menos um deles, pelo menos um desses dois aí, né? Ou RI ou RJ, é X ou Y, né? Então, RI ou RJ é o que? X' ou Y'. Então, um desses, ou X ou Y, vão aparecer aqui. Então, por mais que o outro seja o Z, que não vai dar 0, um desses dois sempre é 0. Então, como um do R1 e R2, um deles vai ser X ou Y, então, quando integrarmos em Tx', Y', teremos que esse termo aqui, ou melhor, não precisa do termo, né? Esse produto aqui, ó, RI', RJ', vai ser 0. Então isso aqui é obrigatório, né? Então isso aqui também vai dar 0, né? Então, pois, né? Um dos dois aqui tem que ser X ou Y. Não tem como ser 2Z, porque se for 2Z vai ser o 3,3. Né? Se são diferentes, então não é o 3,3. Então qualquer outro que não seja o 3,3, seja diferente, tem que ter um X e um Y. Então aqui vai dar 0. Como o delta aqui é diferente, também vai dar 0. Então significa que eu vou ter 0
vezes tudo isso aí é zero. Então, isso implica que o Q e J é igual a zero. Então, a gente conclui, logo, quem vai ser o momento, logo, vírgula, o momento de quadrupolo é que, então a gente viu que o Q1 é igual ao Q22, que é menos 2Qzinho R quadrado. Aqui é 4, o Q33 é 4Q R quadrado e o resto tudo é zero. Então eu tenho aqui menos 2Q R quadrado, 0, 0. Depois eu tenho 0. Aqui menos 2Q R quadrado, 0. Aqui eu tenho 0, 0 e 4Q R quadrado. Quem é o traço de Q? O traço de Q é a soma dos elementos da diagonal. Isso que é o traço da matriz, né? Então vai dar menos 2Q R quadrado, menos 2Q R quadrado, mais 4Q R quadrado igual a zero. Então tá ok, tá? Porque lembra que o traço da matriz do momento de quadrupolo, ele sempre tem que ser nulo, ok? Agora, o último passo é a gente calcular o potencial, né? Potencial produzido pelo quadrupolo. Então, a gente viu, né, que o potencial produzido pelo quadrupolo é dado por essa fórmula aqui. Então, o potencial produzido pelo quadrupolo, ele vai ser o seguinte, ó, vai ser 1/6, né? Eu vou somar para todos esses caras aqui, então são 9 termos. Só que desses 9 termos, só tenho 3, porque esses aqui são 0. Então, os que sobram são só Q1 colocar aqui Q1 vezes 3 x vezes x ao quadrado menos o delta 1, que é igual a 1. Então aqui fica menos x ao quadrado menos y ao quadrado menos z ao quadrado. Vou deixar menos r ao quadrado. Deixar menos r ao quadrado para ficar mais, né? Se eu fizer o vetor ao quadrado, ele escalar ele, que é igual a um módulo ao quadrado. Aqui r é quinta. Então os outros todos dão zero, só vou ter mais 2 termos. Os únicos que não dão zero são são 2. A única diferença é que vai dar y ao quadrado, né? Delta 2 é igual a 1. E aqui 3. Só muda isso também, que dá z ao quadrado, né? E aqui vai ficar delta 3, que é igual a 1. Então a gente chega nessa expressão aí. Ok, vamos colocar os valores dos Qs, né? Então a gente viu que esse Q aqui, ele é o quê?
ele é menos 2 que r quadrado sobre 6. Esse aqui vai dar a mesma coisa, né? Então aqui vai ficar menos 2 que r quadrado sobre 6. E o último dá positivo, né? É igual a 4 que r quadrado sobre 6 positivo. Então vou copiar aqui de novo. Opa. Vou copiar aqui. E agora eu vou tirar tudo o que tem. Eu posso separar tudo que tem x ao quadrado, né? E separar tudo que tem rzinho quadrado. Ok? Eu vou botar esse r à quinta. Vou tirar aqui r à quinta em evidência. Então vou tirar tudo isso aqui, ó. Vou tirar 2qr quadrado, né? Então vai sobrar menos 1 aqui. Vai sobrar aqui menos isso daqui. Aqui, ó, eu tirei isso aqui em evidência. Tirei isso aqui em evidência. Então aqui também dá menos. Menos isso daqui. E o último ficou mais, porque já é positivo. Eu tirei isso aqui em evidência. Tirei esse 6 em evidência. Tirei esse aqui o quadrado em evidência. E tirei 2 aqui. Então sobra só um 2 aqui. Ok, então eu vou separar tudo que tem o R e tudo o que não tem R. Primeiro eu vou fazer jogo de sinal aqui, vai ficar menos. Eu poderia ter feito jogo de sinal já antes, né? Vou fazer jogo de sinal antes logo aqui. Aqui pode ficar menos, mais. Aqui pode ficar menos, mais. Aqui posso multiplicar logo, 2 vezes 3, 6. E 2 aqui, né? Vou apagar esse aqui. Tem passo demais aqui. Acho que eu ia ter colocado esse daqui. Deixa eu apagar só isso aqui. Ok, agora eu vou separar tudo que tem R, né? Posso somar logo do que tem R, né? Na verdade, eu posso já cortar isso daqui, né? 2r quadrado menos r quadrado. E isso daqui vai ficar como? Então isso aqui some. Isso aqui some. Isso aqui some. Eu vou encolher isso aqui um pouco. Encolher principalmente isso daqui, né? Que é só um nome grande aqui, quadrupolo. Ficou pequeno demais. Tá bom assim mesmo. Vou apagar aqui. Vou juntar aqui.
Ok. Isso aqui eu posso reescrever como sendo o quê? Como sendo, colocar aqui, menos 3z ao quadrado mais 9z ao quadrado. Né? 9 menos 3 é 6. Mas aqui também eu posso tirar esse menos 3 de evidência, né? E aqui ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Só que isso tudo aqui é igual a r ao quadrado. Então eu posso apagar isso aqui e escrever r ao quadrado. Mas nós vimos em aulas anteriores que o z é igual a r cosseno do ângulo polar. Então isso daqui, isso aqui tudo é igual a z ao quadrado. Aqui vai ser r ao quadrado cosseno de θ. E aí a gente pode tirar esse... Na verdade eu posso trocar essa ordem aqui, né? Colocar esse caramba. Colocar esse pra cá. Isso não afeta nada, né? Colocar esse pra cá. Esse para cá. Ok, eu posso tirar o 3 em evidência aqui, né? Aqui ficaria 3 e aqui ficaria 1. Aqui fica 2 vezes 3, 6. Só que eu também posso tirar em evidência esse r ao quadrado, né? Aqui ficaria 1 e aqui ficaria r ao quadrado. Só que eu posso cortar r ao quadrado, e aqui simplificar, daria r ao cubo e cortar o 6 com 6. E aí a gente teria o quê? A gente teria r ao cubo embaixo, e aqui q r quadrado. Então ficaria q r quadrado e r ao cubo embaixo, né? E aqui 3 cosseno de θ menos 1 sobre r ao cubo. Então esse seria o momento de quadrupolo, né? Se a gente for comparar, né, com o que a gente obteve anteriormente, o que a gente tem lá? QR quadrado, R ao cubo, 3 cosseno ao quadrado de θ menos 1, né? Aqui é cosseno ao quadrado, né? Porque vai ficar isso aqui ao quadrado, né? Isso aqui então, z ao quadrado é igual a r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ
Aqui tem o quadrado. Vou ver só se eu estava prestando atenção, né? Quadrado, que é exatamente aquele resultado, né? 3 cosseno ao quadrado menos 1 sobre r ao cubo vezes q, r quadrado. E é isso, ok? Então, você vê que essas equações todas são coerentes, elas são corretas, todas dão o mesmo resultado, né? Se você testar outros monopolos, você vai ver que você vai ter sempre, fizer das duas maneiras, você vai obter sempre o mesmo resultado. E é isso. A gente continua na próxima aula.